Você sabia que um dos líderes mais poderosos da história escreveu um diário pessoal que se tornou um clássico da filosofia? Em 170 d.C., o imperador romano Marco Aurélio começou a escrever suas reflexões mais íntimas e profundas em um livro intitulado Meditações. Esse texto não foi apenas um desabafo de um líder estressado, mas uma coletânea de 12 livros de pensamentos fragmentados e profundos sobre a vida, o poder e a morte. Marco Aurélio, que governou Roma por quase 2 décadas, de 161 a 180 d.C., foi influenciado por grandes filósofos estoicos, como Sêneca e Epicteto. Sua obra revela uma busca por clareza mental e força interior em meio à turbulência do poder e da guerra. E o que você descobrirá sobre como Marco Aurélio transformou suas experiências de vida em sabedoria temporal será revelado nos próximos minutos. Algo que vai fazer você questionar tudo o que pensava sobre controle emocional e força interior. E é justamente essa busca por respostas que o levou a escrever: o obstáculo à ação avança a ação. O que está no caminho se torna o caminho. Isso é o que resta quando tudo mais some. Em 170 d.C., o imperador romano Marco Aurélio começou a escrever suas reflexões mais íntimas e profundas em um livro intitulado Meditações. Esse texto não foi apenas um desabafo de um líder estressado, mas uma coletânea de 12 livros de pensamentos fragmentados e profundos sobre a vida, o poder e a morte. E é justamente essa busca por respostas que o levou a escrever: o obstáculo à ação avança a ação. O que está no caminho se torna o caminho. Marco Aurélio, que governou Roma por quase 2 décadas, de 161 a 180 d.C., foi influenciado por grandes filósofos estoicos, como Sêneca e Epicteto. Sêneca, um estadista e filósofo romano, foi um dos principais mentores de Marco Aurélio, e suas obras tiveram um impacto profundo na formação do imperador. Epicteto, por outro lado, foi um ex-escravo que se tornou um filósofo estoico influente, e suas lições sobre a importância de focar no que está dentro do controle individual foram fundamentais para a filosofia de Marco Aurélio. Mas o que poucos sabem é que Marco Aurélio escreveu Meditações em um período de grande turbulência política e militar. Em 161 d.C., logo após assumir o trono, uma série de pestes devastadoras atingiu Roma, matando milhões de pessoas. Além disso, as fronteiras do império estavam sob constante ameaça de invasões bárbaras. E foi nesse contexto de crise que Marco Aurélio buscou refúgio na filosofia estoica. Segundo o historiador romano, Edward Gibbon, a peste que assolou Roma em 165 d.C. foi uma das mais desastrosas que jamais afligiram a humanidade. Essa epidemia, que durou cerca de 15 anos, matou cerca de 5 milhões de pessoas, ou aproximadamente 10% da população romana. E foi nesse cenário de morte e destruição que Marco Aurélio encontrou inspiração para suas reflexões filosóficas. Mas o que ninguém conta é que Marco Aurélio não apenas escreveu sobre a filosofia estoica, mas também a vivenciou de forma radical. Ele era conhecido por sua frugalidade e simplicidade, e muitas vezes se privava de luxos e privilégios para se concentrar em sua busca por sabedoria. E foi essa busca que o levou a escrever: a vida é uma sequência de eventos que se desenrolam diante de nós, e não podemos saber o que acontecerá em seguida. E é aqui que entra em cena um detalhe intrigante: Marco Aurélio nunca teve a intenção de publicar Meditações. O livro foi escrito para si mesmo, como um diário pessoal de reflexões filosóficas. E foi somente após sua morte que o livro foi descoberto e publicado. Mas quando você olha para as evidências, descobre que Meditações não é apenas um livro de filosofia, mas um registro de como um líder poderoso lidou com as pressões do poder e da guerra. E é justamente isso que vamos explorar em seguida. Em 170 d.C., o imperador romano Marco Aurélio estava no auge de sua carreira política, governando o império mais poderoso do mundo conhecido. No entanto, foi nesse momento de aparente sucesso que ele começou a escrever suas reflexões mais íntimas e profundas em um livro intitulado Meditações. Esse texto não foi apenas um desabafo de um líder estressado, mas uma coletânea de 12 livros de pensamentos fragmentados e profundos sobre a vida, o poder e a morte. Mas o que poucos sabem é que Marco Aurélio escreveu Meditações em um período de grande turbulência política e militar. Em 161 d.C., logo após assumir o trono, uma série de pestes devastadoras atingiu Roma, matando milhões de pessoas. Além disso, as fronteiras do império estavam sob constante ameaça de invasões bárbaras. E foi nesse contexto de crise que Marco Aurélio buscou refúgio na filosofia estoica.
Segundo o historiador romano, Edward Gibbon, a peste que assolou Roma em 165 d.C. foi uma das mais desastrosas que jamais afligiram a humanidade. Essa epidemia, que durou cerca de 15 anos, matou cerca de 5 milhões de pessoas, ou aproximadamente 10% da população romana. E foi nesse cenário de morte e destruição que Marco Aurélio encontrou inspiração para suas reflexões filosóficas. Mas o que ninguém conta é que Marco Aurélio não apenas escreveu sobre a filosofia estoica, mas também a vivenciou de forma radical. Ele era conhecido por sua frugalidade e simplicidade, e muitas vezes se privava de luxos e privilégios para se concentrar em sua busca por sabedoria. E foi essa busca que o levou a escrever: a vida é uma sequência de eventos que se desenrolam diante de nós, e não podemos saber o que acontecerá em seguida. E aqui está um detalhe intrigante: Marco Aurélio nunca teve a intenção de publicar Meditações. O livro foi escrito para si mesmo, como um diário pessoal de reflexões filosóficas. E foi somente após sua morte que o livro foi descoberto e publicado. Mas quando você olha para as evidências, descobre que Meditações não é apenas um livro de filosofia, mas um registro de como um líder poderoso lidou com as pressões do poder e da guerra. E há um fato ainda mais surpreendente: Marco Aurélio foi um dos primeiros líderes romanos a questionar a moralidade das guerras de conquista. Em suas Meditações, ele escreveu sobre a inutilidade da guerra e a importância de viver de acordo com a natureza. Isso é especialmente notável considerando que ele estava no comando do exército romano durante as guerras contra os partas e os germânicos. Mas o que realmente chama a atenção é a forma como Marco Aurélio lidou com a peste que assolou Roma. Em vez de se concentrar em soluções mágicas ou religiosas, ele buscou uma abordagem mais racional e científica. Ele trabalhou com os médicos e os administradores para implementar medidas de saúde pública e reduzir a propagação da doença. E foi essa abordagem que o levou a escrever: a verdadeira força não está em evitar as dificuldades, mas em superá-las. E aqui está um fato que poucas pessoas sabem: Marco Aurélio foi um dos primeiros líderes a implementar uma política de saúde pública em larga escala. Ele estabeleceu um sistema de hospitais e clínicas em todo o império e trabalhou para melhorar a higiene e a sanitation em Roma. E foi essa política que ajudou a reduzir a mortalidade e a melhorar a qualidade de vida dos cidadãos romanos. E há um detalhe que ninguém mencionou ainda: Marco Aurélio também foi um dos primeiros líderes a questionar a escravidão. Em suas Meditações, ele escreveu sobre a igualdade de todos os seres humanos e a importância de tratar os outros com respeito e dignidade. Isso é especialmente notável considerando que a escravidão era uma instituição fundamental na sociedade romana. E é aqui que entra em cena um detalhe intrigante: Marco Aurélio nunca se esqueceu de suas raízes humildes. Ele sempre se lembrou de que era um ser humano como os outros e que tinha as mesmas fraquezas e limitações. E foi essa consciência que o levou a escrever: o obstáculo à ação avança a ação. O que está no caminho se torna o caminho. E é precisamente essa busca por respostas que o levou a criar um dos livros mais influentes da história. E agora você sabe que Marco Aurélio não foi apenas um líder poderoso, mas um filósofo profundo que buscou sabedoria em meio à turbulência do poder e da guerra. E é essa busca que continua a inspirar pessoas em todo o mundo até hoje. Mas aqui está o que une todos esses fatos: Marco Aurélio não escreveu Meditações apenas como um exercício filosófico, mas como um manual de sobrevivência para si mesmo e para os outros. Ele estava profundamente consciente de que a vida é uma série de eventos imprevisíveis e que a verdadeira força não está em evitar as dificuldades, mas em superá-las. E é aqui que entra em cena um detalhe intrigante: Marco Aurélio foi um dos primeiros líderes romanos a questionar a moralidade das guerras de conquista. Em suas Meditações, ele escreveu sobre a inutilidade da guerra e a importância de viver de acordo com a natureza. Isso é especialmente notável considerando que ele estava no comando do exército romano durante as guerras contra os partas e os germânicos. Mas o que realmente chama a atenção é a forma como Marco Aurélio lidou com a peste que assolou Roma. Em vez de se concentrar em soluções mágicas ou religiosas, ele buscou uma abordagem mais racional e científica. Ele trabalhou com os médicos e os administradores para implementar medidas de saúde pública e reduzir a propagação da doença. E foi essa abordagem que o levou a escrever: a verdadeira força não está em evitar as dificuldades, mas em superá-las. E aqui está um fato que poucas pessoas sabem: Marco Aurélio foi um dos primeiros líderes a implementar uma política de saúde pública em larga escala. Ele estabeleceu um sistema de hospitais e clínicas em todo o império e trabalhou para melhorar a higiene e a sanitation em Roma.
E foi essa política que ajudou a reduzir a mortalidade e a melhorar a qualidade de vida dos cidadãos romanos. Mas o que ninguém conta é que Marco Aurélio não apenas escreveu sobre a filosofia estoica, mas também a vivenciou de forma radical. Ele era conhecido por sua frugalidade e simplicidade, e muitas vezes se privava de luxos e privilégios para se concentrar em sua busca por sabedoria. E foi essa busca que o levou a escrever: a vida é uma sequência de eventos que se desenrolam diante de nós, e não podemos saber o que acontecerá em seguida. E é precisamente essa busca por respostas que o levou a criar um dos livros mais influentes da história. E agora você sabe que Marco Aurélio não foi apenas um líder poderoso, mas um filósofo profundo que buscou sabedoria em meio à turbulência do poder e da guerra. Mas aqui está o que realmente importa: Marco Aurélio não escreveu meditações para ser lido por milhões de pessoas, mas para si mesmo. Ele escreveu como uma forma de terapia, como uma forma de lidar com as pressões do poder e da guerra. E é precisamente isso que torna meditações tão relevante hoje em dia. E é aqui que entra em cena um detalhe intrigante: Marco Aurélio nunca teve a intenção de publicar meditações. O livro foi escrito para si mesmo, como um diário pessoal de reflexões filosóficas. E foi somente após sua morte que o livro foi descoberto e publicado. Mas o que isso significa para nós? Significa que a busca por sabedoria e a busca por respostas são fundamentais para a vida humana. Significa que, não importa quão poderosos ou influentes sejamos, todos nós estamos sujeitos às mesmas fraquezas e limitações. E significa que a verdadeira força não está em evitar as dificuldades, mas em superá-las. E é precisamente essa mensagem que Marco Aurélio nos deixou em Meditações. Uma mensagem que continua a inspirar pessoas em todo o mundo até hoje. Uma mensagem que nos lembra de que a vida é uma série de eventos imprevisíveis e que a verdadeira força está em lidar com eles de forma racional e científica. E é aqui que termina a história de Marco Aurélio e Meditações. Uma história que nos mostra que a busca por sabedoria e a busca por respostas são fundamentais para a vida humana. Uma história que nos lembra de que a verdadeira força não está em evitar as dificuldades, mas em superá-las. Você já se perguntou como um líder poderoso, acostumado a lidar com a pressão do poder e da guerra, consegue manter a calma e a clareza mental em meio à turbulência? Marco Aurélio, o imperador romano que governou de 161 a 180 d.C., é um exemplo fascinante disso. Ele escreveu Meditações, um livro de reflexões filosóficas que se tornou um clássico da literatura. Mas o que realmente chama a atenção é a forma como Marco Aurélio lidou com as dificuldades da vida. Ele enfrentou pestes devastadoras, invasões bárbaras e problemas políticos, mas nunca perdeu a calma. Ele escreveu: a vida é uma sequência de eventos que se desenrolam diante de nós, e não podemos saber o que acontecerá em seguida. Isso é especialmente relevante para nós hoje em dia, quando enfrentamos nossos próprios desafios e incertezas. E aqui está um detalhe intrigante: Marco Aurélio nunca teve a intenção de publicar Meditações. Ele escreveu o livro para si mesmo, como um diário pessoal de reflexões filosóficas. Mas por que ele sentiu a necessidade de escrever essas reflexões? O que ele estava tentando entender ou superar? Uma possível resposta é que Marco Aurélio estava buscando uma forma de lidar com a pressão do poder e da responsabilidade. Ele era um líder poderoso, mas também era um ser humano com fraquezas e limitações. E é precisamente isso que torna Meditações tão relevante hoje em dia. Nós todos enfrentamos desafios e incertezas, e precisamos de ferramentas para lidar com eles de forma eficaz. Mas há um aspecto ainda mais profundo em Meditações. Marco Aurélio escreveu sobre a importância de viver de acordo com a natureza e de superar as dificuldades com racionalidade e ciência. Isso é especialmente relevante em um mundo onde a incerteza e a complexidade são cada vez mais presentes. E agora você pode estar se perguntando: como posso aplicar essas lições em minha própria vida? Como posso lidar com as dificuldades e incertezas de forma mais eficaz? A resposta pode estar em uma figura histórica que influenciou profundamente Marco Aurélio: Epicteto. Um ex-escravo que se tornou um filósofo estoico influente, Epicteto ensinou que a verdadeira força não está em evitar as dificuldades, mas em superá-las. E é precisamente isso que vamos explorar em seguida. No próximo vídeo, vamos mergulhar na história de como Sun Tzu, o autor de A Arte da Guerra, pode ajudar você a dominar suas emoções e a tomar decisões mais eficazes. Sim, você ouviu bem, Sun Tzu, o estrategista militar que influenciou líderes em todo o mundo.
E é essa conexão que vai fazer você questionar tudo o que pensava sobre controle emocional e estratégia. Não perca!